Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos da língua portuguesa, vamos continuando então aqui ao estudo da língua portuguesa, né? E hoje aqui, sem mais delongas, iremos tratar da identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, sem mais delongas, vamos lá. Ironia. Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz o contrário do que está pensando ou sentindo, ou por pudor em relação a si próprio, ou com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem. A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em ou um outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Na construção de um texto, ela pode aparecer em três modos: ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática ou satírica. Ironia verbal ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a intenção são diferentes. Exemplo: você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível. Ironia de situação. A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja. Exemplo: quando num texto literário uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a personagem título tem a obsessão por ficar conhecida. Ao longo da vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia é que planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a morte. Ironia dramática ou satírica. A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos textos literários quando a personagem tem a consciência de que suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência. Exemplo: em livros com um narrador onisciente, que sabe tudo o que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil aparecer esse tipo de ironia. A peça como Romeu e Julieta, por exemplo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens agem ao longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. Humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Há diversas situações em que o humor pode aparecer. Há as tirinhas e charges, que aliam texto e imagem para criar efeito cômico. Há anedotas ou pequenos contos. E há as crônicas, frequentemente acessadas como forma de gerar o riso. Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em 4 categorias: anedotas, cartoons, tiras e charges. Tópico: análise e a interpretação do texto segundo o gênero em que se inscreve. Compreender um texto trata da análise e decodificação do que de fato está escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Interpretar um texto está ligado às conclusões que se pode chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Interpretação trabalha com a subjetividade, com o que se entendeu sobre o texto. Interpretar um texto permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua ideia principal. Compreender relações semânticas é uma competência imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos. Quando não se sabe interpretar corretamente um texto, pode-se criar vários problemas, afetando não só o desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento pessoal. Busca de sentidos. Para a busca de sentidos do texto, pode-se retirar do mesmo os tópicos frasais, presentes em cada parágrafo. Isso auxiliará na apreensão do conteúdo exposto. Isso porque é ali que se faz necessários estabelecerem uma relação hierárquica do pensamento defendido, retomando ideias já citadas ou apresentando novos conceitos. Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram explicitadas pelo autor. Textos argumentativos não costumam conceder espaço para divagações ou hipóteses.
supostamente contidas nas entrelinhas. Deve se ater às ideias do autor, o que não quer dizer que que o leitor precise ficar preso na superfície do texto, mas é fundamental que não sejam criadas suposições vagas e inespecíficas. Importância da interpretação. A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para se informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros fatores. Muitas vezes, apressados, descuidamos-nos dos detalhes presentes em um texto. Achamos que apenas uma leitura já se faz suficiente. Interpretar exige paciência e, por isso, sempre releia o texto, pois a segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes que não foram observados previamente. Para auxiliar na busca de sentidos do texto, pode-se também retirar dele os tópicos frasais presentes em cada parágrafo. Isso certamente auxiliará na apreensão do conteúdo exposto. Lembre-se de que os parágrafos não estão organizados, pelo menos em um bom texto, de maneira aleatória. Se estão no lugar que estão, é porque ali se fazem necessários, estabelecendo uma relação hierárquica do pensamento defendido, retomando ideias já citadas ou apresentando novos conceitos. Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo autor. Os textos argumentativos não costumam conceder espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas entrelinhas. Devemos nos ater às ideias do autor. Isso não quer dizer que você precise ficar preso na superfície do texto, mas é fundamental que não criemos, à revelia do autor, suposições vagas e inespecíficas. Ler com atenção é um exercício que deve ser praticado à exaustão, assim como uma técnica que fará de nós leitores proficientes. Diferença entre compreensão e interpretação. A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto e verificar o que realmente está escrito nele. Já a interpretação imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas do texto. Gêneros discursivos. Romance. Descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios, podendo ser de comparação com a realidade ou totalmente irreal. A diferença principal entre um romance e uma novela é a extensão do texto, ou seja, o romance é mais longo. No romance, nós temos uma história central e várias histórias secundárias. Conto. Obra de ficção onde é criados seres e locais totalmente imaginários. Com linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho. Novela. Muito parecida com o conto e o romance, diferenciando por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance, e tem a história principal, mas também tem várias histórias secundárias. O tempo na novela é baseado no calendário. O tempo e local são definidos pelas histórias dos personagens. A história tem um ritmo mais acelerado do que a do romance, por ter um texto mais curto. Crônica. Texto que narra o cotidiano das pessoas, situações que nós mesmos já vivemos, e normalmente é utilizado a ironia para mostrar um outro lado da mesma história. Na crônica, o tempo não é relevante, e quando é citado, geralmente são pequenos intervalos como horas ou mesmo minutos. Poesia. Apresenta um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo de maneira particular, refletindo o momento. A vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens. Editorial. Texto dissertativo argumentativo, onde expressa a opinião do editor através de argumentos e fatos sobre um assunto que está sendo muito comentado, ou um assunto polêmico. Sua intenção é convencer o leitor a concordar com ele. Entrevista. Texto expositivo e é marcado pela conversa de um entrevistador e um entrevistado, para a obtenção de informações. Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Cantiga de roda. Gênero empírico, que na escola se materializa em uma concretude da realidade,
A cantiga de roda permite às crianças terem mais sentido em relação à leitura e à escrita, ajudando os professores a identificar o nível de alfabetização delas. Receita: texto instrucional e injutivo que tem como objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendam, dando uma certa liberdade para quem recebe a informação.